Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Daniel Japiaçu aqui na área, convidando você já a deixar o like, a comentar, compartilhar o conteúdo. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso completo de Física Básica, essa é a nossa aula número 29, e nós vamos falar sobre potência e rendimento. Este conteúdo que se refere à potência e o rendimento é uma continuação do que a gente estudou na aula passada a respeito do trabalho físico, certo? Trabalho físico que basicamente a gente descreve como sendo o produto entre a força e o deslocamento. O trabalho, ele também é conhecido como uma energia transferida para gerar movimento, certo? É uma energia transferida para gerar movimento. A gente vai falar mais sobre energia numa aula seguinte, tá bem? Com mais detalhes, porque é um assunto muito importante e é um elemento unificador de toda a física, né? Em todos os tópicos que a gente estuda, a energia vai estar envolvida de uma forma ou de outra forma. Fato é, quero perguntar a vocês e puxar uma reflexão como a gente fez rapidamente quando estudamos o trabalho. O que é potência? No íntimo, a gente tem noção do que significa a potência. Na verdade, quando a gente, por exemplo, vai colocar algo para aquecer no micro-ondas, a gente tem a noção de que quanto maior a potência do micro-ondas, mais rápido ele vai fazer o aquecimento que a gente deseja. Na verdade, quanto maior a potência do alto-falante, mais eficiente vai ser a saída sonora e mais intenso vai ser o som que ele vai nos transmitir. Quanto maior a potência de um atleta, por exemplo, a tendência é que mais rápido ele realize a tarefa, mais rápido ele corra, mais rápido ele salte, né? A potência, ela tem relação direta com a eficiência, né? A potência tem relação direta com a eficiência. Quando a gente fala de potência, a gente lembra logo das lâmpadas, né? Eficiência. A gente lembra logo das lâmpadas. Quanto maior a potência de uma lâmpada, mais brilho ela fornece, gastando efetivamente menos energia, não é verdade? Gastando efetivamente menos energia. E a potência, ela tem relação com o trabalho da seguinte forma: a potência, ela indica que um trabalho é realizado em relação ao tempo. Em todos os exemplos que eu citei sobre potência, eu comentei aquece, que é o trabalho não é um trabalho físico mecânico, né, que gera movimento, mas o micro-ondas ele é feito para aquecer. Então, ele aquece mais rápido, ou seja, ele realiza aquele trabalho de aquecer, realiza aquela função de aquecer em menos tempo. Ele tem uma velocidade maior, ou seja, ele vai se deslocar, vai realizar aquele trabalho de deslocamento em menos tempo. A potência se relaciona desta forma, ok? Isso é a definição matemática de potência. Na potência, a potência ela tem uma unidade muito famosa, né? A gente sabe que a unidade de trabalho é o Joule, né? A gente não falou explicitamente na aula passada, mas a gente fez um exercício que o resultado foi esse, né? Joule. E o tempo é segundo. A potência significa joules por segundo, que é a mesma coisa que watt, né? Watt. A gente conhece essa unidade, né? Porque a gente utiliza ela muito quando a gente retrata coisas do dia a dia, como por exemplo as lâmpadas e os alto-falantes. A gente utiliza uma lâmpada de tantos watts, um alto-falante de tantos watts, e a gente utiliza naturalmente e normalmente
esses elementos no nosso dia a dia. Só que existem outras unidades de potência que são relativamente famosas, né? E que normalmente são utilizadas na mecânica de automóveis. Por exemplo, um HP, que significa horsepower, equivale a 445 watts. E existe um cavalo vapor, que a gente já ouviu falar, né, muito, né, que equivale a 435 watts. Esses números, obviamente, você não vai precisar memorizar, porque se precisar, nos exercícios eles vão fornecer, mas a título de curiosidade eu mostro para vocês como é que funciona e quanto é que valem o horsepower e o cavalo vapor. Agora vamos falar sobre rendimento. Rendimento. Quando a gente fala de rendimento, para quem gosta de esporte, é relativamente fácil entender o que significa rendimento. Quando os brasileiros, né, nós brasileiros, nos decepcionamos, por exemplo, com o Neymar, por diversos fatores, não vamos entrar aqui em contextos políticos, sociais, culturais, etc. O que é que ele faz, o que é que ele deixa de fazer, não vamos entrar nesses contextos. Mas se você esportivamente se decepciona com o Neymar, é porque nós criamos uma expectativa de que ele tivesse certo desempenho. O rendimento é a relação entre aquilo que nós efetivamente fazemos com aquilo que nós tínhamos potencial de realizar. Quando um estudante ou um aluno tira uma nota que ele não está acostumado a tirar e essa nota é positiva, ele diz, poxa, o rendimento dele subiu. Né? Agora, quando ele tem uma nota menor do que ele está acostumado a tirar, a gente diz que o rendimento dele baixou. Ou o rendimento não está bom, é porque a gente tem uma noção do que é que a pessoa pode fazer ou oferecer e aquilo que ele efetivamente fez. É por isso que quando a gente fala de rendimento, a gente associa o rendimento a potência, potência útil, vou colocar U, e a potência que a gente fala de potência total, né? Isso aqui também pode ser como sendo o trabalho que ele realiza, como a energia total que ele possui, né? Seria mais ou menos o seguinte, olha, a gente ter numa máquina qualquer, que não vamos precisar descrever aqui, a gente tem uma potência, um exemplo, tá? Um exemplo, temos uma potência de 1000 watts. Mas, porventura, nós só utilizamos uma potência de 500 watts. Foi a potência utilizada. E quanto foi o rendimento dessa máquina? Quanto que ela rendeu? Né? Quanto que ela rendeu? A gente faz um exercício, né, bem simples, indicando que o rendimento como sendo a potência útil pela potência total. A potência útil foi de 500 watts, a potência total foi de 1000. O rendimento, quando a gente fizer a divisão, vai nos dar 0,50, o que indica que o rendimento foi de 50%. O rendimento não tem unidade, certo? Normalmente a gente pode fornecer o rendimento por percentagem. Agora vamos fazer exercícios para ilustrar melhor essas relações que envolvem a potência e o rendimento. Então vamos lá resolver essa primeira questão, né? Já está aparecendo aí na tela, que diz assim: uma empilhadeira elétrica transporta do chão até uma prateleira a 6 metros do chão um pacote de 120 kg. Então quer dizer que aqui nós temos o chão, ele tira o pacote aqui do chão e leva ele até um ponto em que a altura vale 6 metros e a massa desse objeto que ele retira do chão até essa altura de 6 metros
vale 120 kg e a altura vale 6 metros. O gráfico adiante ilustra a altura do pacote em função do tempo, ou seja, a gente tem aqui quanto tempo demorou para ele sair do 0 metros até os 6 metros, né? Ele demorou, né? O intervalo de tempo pelo gráfico foi de 20 segundos. O gráfico está aqui nos dizendo o intervalo de tempo. A potência aplicada ao corpo pela empilhadeira, qual é a potência aplicada a esse corpo? Bom, sabemos que potência é a relação entre o trabalho e o tempo. Né? O tempo vale 20 segundos, mas a gente não tem ainda o trabalho. O trabalho, nesse caso, como o movimento foi vertical, né, ele tirou do chão até 6 metros de altura, o trabalho, sendo força vezes deslocamento, pode ser o trabalho do peso, né? Pode ser o trabalho do peso. A massa vale 120, a gravidade vale 10 e a altura vale 6. Então, o trabalho vai ser de 1.200 1.200 vezes 6. Aí eu vou colocar isso aqui na expressão da potência. Trabalho é 1.200 vezes 6. O intervalo de tempo vale 20. A gente pode simplificar esse zero com esse zero. O 6 por 2 aqui vai sobrar 13. Eu tenho 120 vezes 3. A potência, então, vai ser de 360 watts, que é o que está descrito aqui na letra P. Essa foi nosso primeiro exercício. Vamos agora fazer uma segunda questão. Segunda questão está aí na tela já aparecendo para vocês, que diz assim: o teste Margaria de corrida em escada é um meio rápido de medida de potência anaeróbica de uma pessoa. Consiste em fazê-la subir uma escada de 2 em 2 degraus, cada um com 18 centímetros de altura. Então, nós sabemos que um degrau tem 18 centímetros de altura. Isso é equivalente à altura de um degrau. Partindo com velocidade máxima e constante de uma distância de alguns metros da escada. Quando pisa no 8º degrau, a pessoa aciona um cronômetro que se desliga quando pisa no 12º degrau. Se ele saiu do 8º degrau para o 12º degrau, isso indica que ele subiu 4 degraus. Ok? A pessoa. Ok. Se o intervalo de tempo registrado para uma pessoa tem uma massa de 70 kg, o intervalo de tempo foi de 2,8 segundos e considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a potência média avaliada por esse método foi de ele quer saber qual é a potência avaliada neste método aí. É algo parecido com a questão anterior, né? Só que nesse caso nós estamos relacionando com pessoas humanas, né? Olha só, se ele subiu 4 degraus e cada degrau tem 18 centímetros, a gente pode dizer que a altura que ele subiu total vai ser 4 vezes 18 centímetros, o que nos dá 72 centímetros, colocando no sistema internacional dá 0,72 metros. A gente pode, né, se a massa vale 70 kg, o peso vale 700 newtons, já que a gravidade vale 10. E nós temos o tempo, temos a gravidade, e nós podemos simplesmente fazer que a potência, que é o trabalho vezes o tempo, sobre o tempo que digo, o trabalho sendo força vezes deslocamento, a força foi de 700 newtons.
Deixa eu colocar aqui força vezes deslocamento sobre ΔT. O deslocamento foi a altura que ele subiu, de 0,72 metros. E o tempo foi de 2,8 segundos. Quando a gente fizer a multiplicação de 700 por 0,72, vai nos dar 504 joules. Dividindo isso por 2,8, a potência, a média avaliada nesse método aí foi de 180 watts. Essa foi a potência empregada pelo atleta, pela pessoa que estava a sofrer, enfim, a se submeter ao teste. Então, essa foi a nossa aula sobre potência e rendimento. Espero que tudo tenha ficado claro. Deixa nos comentários a sua dúvida. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos. E até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Fiquem bem.